Fala galera, beleza? Como vocês sabem, a gente tem um quadro aqui no canal, né, que se chama Esse FII Vale a Pena, onde eu analiso completamente um fundo imobiliário e mostro meu ponto de vista para vocês. E te ensino também a como analisar um fundo imobiliário e saber se vale a pena investir nele, tá? O fundo imobiliário de hoje é o MAL11, um fundo imobiliário de shoppings. Antes de começar a falar sobre ele, já quero te fazer um convite. Inscreva-se no canal no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E se você estiver curtindo o nosso conteúdo, já deixa aquele like para fortalecer o nosso trabalho, tá? Seguinte, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? A gente vai analisar aqui o fundo imobiliário MAL11, tá? Que é um concorrente direto aqui. Vou até compartilhar aqui na outra aba do Funds Explorer. Um concorrente direto do VISC11. Eu vou até abrir o VISC11 para a gente fazer uma comparaçãozinha aqui entre os dois, tá? Seguinte, o MAL11 é um fundo imobiliário de shoppings, é um fundo imobiliário muito bom e eu tenho ele em carteira, tá? Primeira coisa, o preço do MAL11, hoje ele está sendo negociado a R$ 94,78. Não dá para saber se esse é um preço barato ou se é um preço caro, né? Então a gente tem que começar a analisar agora ponto a ponto. Primeiro ponto que eu gosto de analisar antes de qualquer coisa é ver a quantidade de ativos, tá? Então a gente vai descendo aqui para baixo, vem na aba de ativos aqui, e a gente consegue ver que ele tem 7 ativos em 5 estados, ou seja, é um fundo imobiliário perfeito de acordo com a minha estratégia de investimentos, ou seja, um fundo imobiliário com mais de um inquilino, mais de um imóvel e imóveis em mais de um estado. Jamais invista em um fundo imobiliário que tem somente um imóvel e somente um inquilino, tá? É totalmente perigoso e você corre um risco desnecessário, beleza? Passou nesse filtro aqui, então vamos continuar com a nossa análise. Então voltando aqui para o começo. O valor patrimonial desse fundo imobiliário hoje está em R$ 105,93. O que é esse valor patrimonial? É a gente pegar todo o valor dos imóveis dele, então digamos que ele tem R$ 100 milhões em imóveis, e dividir pelo número de cotas desse fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Então se a gente fizer esse cálculo, vai dar o preço de R$ 105,93 por cota, tá? Ou seja, esse fundo imobiliário hoje está barato, está sendo negociado abaixo do valor patrimonial. E o dividend yield dele está em 0,38% ao mês, ou seja, mais ou menos ali 5,5%, 5% ao ano de dividend yield. Não é um dividend yield muito alto, né? Só que a gente tem que lembrar que esse é um fundo imobiliário de shoppings e que ele sofreu muito nessa crise, beleza? Se a gente comparar, por exemplo, com o VISC11, ó, o VISC11 está com uma rentabilidade de 0,18 ao mês, bem menor, tá? Mas eu prefiro muito mais o VISC11 do que o MAL11. Depois eu dou meu ponto de vista para vocês no final, a comparaçãozinha entre os dois, tá? Voltando aqui, hoje está com valor patrimonial de R$800 mil, tá? Não é um valor patrimonial muito alto, milhões, desculpa, não é milhares, R$800 milhões. Não é um valor patrimonial muito alto, mas é alto da mesma forma, tá? Hoje o fundo imobiliário com maior valor patrimonial, com maior patrimônio líquido, com maior número de imóveis, maior número de ativos é o VISC11, mas o MAL11 ainda assim é um fundo imobiliário muito grande, beleza? Descendo aqui um pouco, aqui tem um resuminho do fundo imobiliário, tá? Dizendo que ele atua no segmento de shoppings e tudo mais. E aqui tem o histórico da cotação desse fundo imobiliário. Então a gente consegue ver que ele teve seu IPO lá em 2017 ali perto de R$ 101,97. Nessa crise de março chegou a bater R$ 60, um preço bem atraente, e hoje está sendo negociado em R$ 94. E no bull market, lá perto de janeiro, por aí, estava sendo negociado a R$ 132, tá? Aqui a gente consegue ver a taxa de administração, então está em 0,5% ao ano, não é uma taxa de administração muito alta, tá? Até um pouco até razoável, digamos assim. E aqui o histórico de dividendos. Então a gente consegue ver que ele paga uma média aí de 62 centavos por mês de dividendos. Praticamente a mesma coisa que o VISC11, ó. O VISC11 paga a média de 61 centavos por mês. Então os dois pagam aproximadamente ali a mesma coisa de dividendos. Porém, o MAL11 teve uma queda agora aqui, né? Justamente por conta da pandemia, e o VISC11 também teve essa queda, tá? Praticamente, ó, todos os fundos imobiliários tiveram uma queda dos dividendos durante a pandemia. Isso é normal. Por isso que os fundos imobiliários também tiveram uma queda no seu preço, tá? Isso é uma oportunidade para gente que quer entrar nesse segmento e quer dividendos altos no futuro. Quem pagar o preço atual vai estar pagando barato e terá um dividend yield bem maior daqui a alguns anos, tá? E aqui uma simulação entre esse fundo imobiliário e a poupança. Logicamente, esse fundo imobiliário vai entregar menos, né? Porque a gente está numa crise, a cota caiu bastante, os dividendos caíram bastante. E aqui um gráfico do valor patrimonial, ou seja, esse gráfico aumentou. Por que esse gráfico aumentou? Porque ele aumentou o número de ativos ou seus imóveis valorizaram, beleza? E aqui os imóveis, né? Os imóveis que esse fundo imobiliário tem. Depois eu vou entrar um pouco mais nesses imóveis dentro de um relatório do próprio fundo imobiliário, tá? Aqui uma coisa importante, que é a vacância. O que é a vacância de um fundo imobiliário, tá? É a quantidade de espaço que está vaga, ou seja, sem inquilinos pagando aluguéis. Então,
Então a gente consegue ver que esse fundo imobiliário tem uma vacância muito pequena, de apenas 3%, ou seja, 97% de todas as lojas dentro dos shoppings estão ocupadas, tá? Se a gente vê no VISC11 aqui, por exemplo, a vacância do VISC11, a gente vê que ele tem uma vacância um pouco maior, ó, de 7%, enquanto no MAL 11 uma vacância de apenas 3%, tá? Entrando no relatório agora, propriamente dito, do MAL 11. Seguinte, todo fundo imobiliário na Bolsa de Valores tem um relatório que eles soltam mensalmente, tá? Mostrando um pouco dos resultados. Então, se você investe no fundo imobiliário, todo mês acompanhe esses relatórios divulgados pelo fundo imobiliário. Assim você consegue ficar a parte de tudo que está acontecendo. Então, descendo aqui um pouco, aqui vem um resuminho sobre o fundo imobiliário, né? Então, esse relatório é do mês de agosto. Tem hoje 63 mil cotistas, valor patrimonial em R$ 105. A cota, quando saiu esse relatório, estava em R$ 92, número de cotas, patrimônio líquido, valor de mercado e o dividendo anunciado para o mês, tá? E aqui algumas informações, como taxa de gestão, emissão de cotas, início das atividades. Por exemplo, esse fundo imobiliário começou em dezembro de 2017. Aqui tem um resuminho bem legal para você ler depois, tá? Aqui tem mais algumas informações. E esse gráfico aqui é um gráfico legal, ó. Esse gráfico mostra um número de shoppings abertos depois da pandemia, depois da crise, né? Então a gente consegue ver que em março tinham 577 shoppings abertos. Lá em março caiu para, no final de março caiu para 23. No finalzinho de março até abril ficou praticamente zerado o número de shoppings abertos no país inteiro, tá? E depois vieram se recuperando e hoje praticamente todos os shoppings do país inteiro estão abertos. Aqui mais algum resuminho, tá? E aqui os imóveis do fundo imobiliário. Então a gente consegue ver, por exemplo, todos os shoppings que ele tem e desde quando que eles estão abertos, tá? E também o pagamento dos dividendos dos lojistas, tá? Então a gente consegue ver que o preço caiu bastante, por isso que esse fundo imobiliário está pagando menos dividendos. Então, por exemplo, o Shopping Maceió está com 75% de desconto no aluguel. Então, se eles pagavam R$1.000 de aluguel, agora estão pagando somente R$250. Olha como caiu bastante. No condomínio também, tá? Então, isso aqui é praticamente o principal motivo desse fundo imobiliário estar distribuindo poucos dividendos nesses meses, tá? Mas isso com certeza vai voltar ao normal nos próximos meses e para o longo prazo esse fundo imobiliário pode trazer um ótimo dividend yield, ou seja, os dividendos comparados ao preço que você pagou na cota, tá? Quanto mais barato você pagar, mais dividendos você recebe. Aqui o resultadozinho financeiro, né? Aqui a negociação no mercado secundário, o volume de negociação, tá? Ou seja, é um fundo imobiliário com bastante liquidez, tá? Aqui uma comparação dele, da rentabilidade dele com o IFIX. O IFIX é, digamos assim, o benchmark, é o parâmetro dos fundos imobiliários. Então o IFIX rendeu isso aqui, aproximadamente aí 30%, né? E o MAL 11 está uma rentabilidade aí praticamente zerada, né? Por conta da pandemia, porque ele caiu bastante mesmo. E aqui o portfólio do shopping, do fundo imobiliário. Então a gente vê novamente os shoppings que ele tem em carteira, tá? Quem que administra cada shopping e a participação dele em cada shopping, inclusive, porque o fundo imobiliário não tem 100% de todos os shoppings, ele tem só uma participação. Então, por exemplo, o Maceió Shopping aqui, ele tem 54%, o Shopping Itacaruna tem 6%, o Suzano Shopping tem 25%. Quanto que ele investiu em cada shopping? A data do investimento, tá? E aqui, esse ABL próprio, ABL significa área bruta locável, ou seja, a quantidade de metros quadrados que o fundo imobiliário tem disponível para locação, beleza? Aqui você consegue ver por shopping, por estado e por administrador. Ou seja, hoje o estado do Rio de Janeiro é o estado que representa majoritariamente o resultado aí desse fundo imobiliário. E aqui o patrimônio líquido desse fundo imobiliário, ou seja, dos 800 milhões de reais que ele tem de patrimônio líquido, 732 milhões estão aplicados em imóveis, ou seja, estão imobilizados, tá? E 68 milhões estão em aplicações financeiras. E 3 milhões são obrigações a pagar, a receber e tudo mais, tá? Na verdade, não é nem 3 milhões, aqui são 300 mil reais. Aqui mais alguns indicadores bem legais, como por exemplo a vendas por metro quadrado, né? Então a gente consegue ver que, por exemplo, lá em janeiro as vendas estavam bem legais, em torno de R$ 1.364 por metro quadrado. Em março já caiu praticamente pela metade, para R$ 564 por metro quadrado. A gente consegue ver que em abril e maio foi praticamente zerado, né? Então realmente isso aqui é mais um indicativo do porquê que estão pagando pouco aluguel. Os shoppings não venderam, os shoppings ficaram fechados, né? E aqui a taxa de ocupação. Graças a Deus, a gente vê que não saíram muitos inquilinos do shopping, ou seja, as pessoas não fecharam as portas, não fecharam as lojas, tá? Seria muito pior se a taxa de ocupação tivesse caído muito. Caiu 1%, mas é um resultado aí bem pequeno comparado à crise que a gente vivenciou e está vivenciando ainda, né?
E aqui a inadimplência líquida. O que é essa inadimplência líquida? É a quantidade de inquilinos que não pagaram os aluguéis ou que estão devendo, ou que estão pagando menos, tá? Então, por exemplo, em janeiro, a inadimplência estava só em 6%, um número muito bom, ou seja, só 6% de todos os inquilinos estavam não pagando os aluguéis, estavam devendo para o fundo imobiliário, né? Em abril chegou a 75% por conta da crise e essa inadimplência vem diminuindo porque os shoppings já abriram, estão voltando a vender, as lojas estão voltando a vender e estão voltando a pagar os aluguéis. Aqui tem mais um resuminho, tá? Então, a taxa de ocupação por shopping. Então, por exemplo, a taxa de ocupação do Shopping Maceió, Shopping Itacaruna, a gente consegue ver que não caiu muito a taxa de ocupação, ou seja, o Shopping Maceió, nenhuma loja fechou, ficou em 100%, né? Então, a gente consegue ver que isso aqui é um resultado muito bom, ou seja, as lojas não fecharam, tá? Isso é bem legal. Não vou ler todo o texto, galera. Isso é bom que você leia depois sozinho, porque senão o vídeo vai ficar com meia hora, 40 minutos, e ninguém assiste 40 minutos de um vídeo, né? Então, eu vou passar só uma olhada por cima e estou te mostrando como que você analisa um fundo imobiliário e como você sabe se esse fundo imobiliário é bom, tá? Taxa de ocupação de todos os shoppings e aqui os imóveis em si. Então tem o Maceió Shopping, Shopping Itacaruna, Suzano Shopping, Shopping Taboão, Boulevard Shopping Feira, o Shopping Parque Lagos e o Shopping Parque Sul, beleza? Então sempre que você for analisar um fundo imobiliário, você começa ali pelo Founders Explorer, depois entra no site do fundo imobiliário e vê os relatórios mensais, tá? E aí a pergunta que não quer calar, Antônio, vale a pena investir nesse fundo imobiliário? Cara, vamos dizer que ele distribui a média de 61 centavos, né? Então, vamos sair da tela, editor, coloca aí de novo no meu rosto aí. Pagava a média aí de 61 centavos por mês, né? Se a gente pegar o valor atual, que é de praticamente R$100, e pegar 60 centavos por mês, vai dar aproximadamente aí em torno de R$7,20 por ano, né? R$7,20 por ano, com uma cota de menos de R$100, vai dar um dividend yield de aproximadamente 8% ao ano. Ou seja, se você investir nesse fundo imobiliário hoje, e quando esse fundo imobiliário voltar a pagar os dividendos normalmente, você vai ter um dividend yield aí de 8% ao ano, pelo menos. Um dividend yield muito bom, tá? Só que eu prefiro muito mais o VISC11 do que uma 11. Primeira coisa, o VISC11 está crescendo muito mais e tem muito mais ativos também, ó. Então hoje o VISC11 tem 15 ativos em 10 estados, enquanto uma 11 tem apenas aí 7 ativos em 5 estados. Os dois fundos imobiliários são muito bons, os dois têm resultados muito parecidos, só que o VISC11 é muito maior. Mas eu invisto nos dois, eu gosto dos dois. Eu acho uma 11 um ótimo fundo imobiliário, mas se você me perguntar qual dos dois é melhor, eu prefiro investir no VISC11 do que investir numa 11. Só que a gente não precisa ter essa escolha, invisto nesse ou naquele, a gente pode investir nos dois. Então hoje eu invisto tanto numa 11 quanto no VISC11, tá? Eu gosto muito dos dois dentro do segmento de shoppings. Eu acho esses dois melhores fundos imobiliários do segmento de shoppings, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ficado bem claro para você como que se analisa um fundo imobiliário e até o próximo.